Eu vou falar isso enquanto eu estiver mostrando. Gabs, cortei tudo agora enquanto a enquete saía, tá? Tá. Não, então tá, tu que manda. Porque senão vai dar uma bagunçada aqui. Tá, não, tá joia. Vamos lá. Sair do Tá bom. palco. E aí, Jean, todo mundo está entrando já? Posso já começar a compartilhar? Estão entrando, sim. Pode compartilhar, doutora. Posso, então. Vamos lá. Tudo bem aí? Todo mundo vendo tudo? Certinho. Beleza. Muito bem. Boa noite para quem está ao vivo. Boa tarde, bom dia para quem vai ver depois. Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos. Esse tema é um tema que já tem praticamente 3 anos que eu estou bem dedicada, né? Inteligência artificial aí na saúde, na medicina. Eu sou Milena Teles, eu sou endocrinologista de formação, eu fiz doutorado e pós-doutorado no HC USP, né, depois de terminar no servidor estadual a endócrina clínica. Eu tenho especialidade também em medicina laboratorial, eu represento aqui 3 estados no nordeste do país, na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eu sou coordenadora do setor de endócrino de um laboratório de análises clínicas aqui em Fortaleza, no Emílio Ribas, Medicina Diagnóstica. Eu sou ainda professora da pós-graduação em... Não está ouvindo? Deixa eu ver. Não está conseguindo entrar. Em Medicina Translacional, aqui também na Faculdade Federal do Ceará, em Fortaleza, na área de Medicina Translacional e Medicina de Precisão. E também sou mentora de organização, gestão do tempo e outras soft skills. Bom, então, como a enquete foi bem clara, eu vou falar para vocês que o meu primeiro objetivo era apresentar alguns conceitos básicos sobre IA. Eu retirei para a gente poder ir direto ao ponto, que eu vou comentar sobre o uso prático de algumas plataformas no dia a dia do médico, no quesito produtividade, ensino, educação, estudos, né, pesquisa e colaboração. Já adianto, gente, que eu vou deixar isso muito prático e da maneira que eu costumo usar. A primeira coisa é que quando eu comentar tudo isso, nem tudo vai fazer sentido para você que está ouvindo agora, e com certeza você tem usos que são diferentes do que a gente vai apresentar aqui. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar, nem de ser dona da verdade. Inclusive, depois a gente vai ter as salinhas, né, para a gente discutir. E eu gostaria muito de ouvir vocês, que tipo de usos vocês têm também. Eu vou comentar, eu acho que o que fomentou essa discussão no grupo lá foi aquele uso extremamente criativo, né, do colega do Notebook LM. Eu vou comentar aqui, vou deixar o prompt para vocês printarem. Então, esse é o principal objetivo. A maior parte do tempo eu vou ficar aqui falando de algumas plataformas e vou terminar com um presente para quem ficar no final, né? Eu estou com as inscrições abertas da minha mentoria. O Jean até colocou no chat do grupo o link que eu deixei aqui até o final da live, com certeza, no máximo até amanhã, um desconto especial para a comunidade LifeUp. Então, eu queria que vocês ficassem até o final, que a gente vai deixar aqui para quem estiver ao vivo. Muito bem. Então, se a gente pensar inteligência artificial na medicina, qual seria o papel na rotina? Então, eu tentei dividir, gente, os diferentes usos das ferramentas de IA de acordo com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. Novamente, não esgotei tudo, tá? Mas vou comentar aqui dos que mais eu utilizo no meu dia a dia. Então, quando a gente pensa em captação e educação de pacientes, que é uma coisa que eu já vi muitos aqui da comunidade do LifeUp utilizam as LLMs gerais, né, Claude, ChatGPT, Gemini,
para produção de conteúdo. E isso é um ponto super importante. Então, vale o ChatGPT, vale o Claude, o Grok, o Gemini, o DeepSeek, tá? Como eu disse, eu tenho toda uma parte aí de mais ou menos uns 15 minutinhos, 20, básico, falando de cada uma dessas LLMs, quais foram as novidades nos últimos 12 meses e quem que faz o quê. Mas se vocês quiserem mais, a gente pode detalhar isso numa outra oportunidade, ou então você vem lá para a nossa mentoria. Então, pensando em cada um desses, a gente pode criar posts educativos, a gente pode criar conteúdos para sites, para e-books e estrutura para palestras, é brainstorm. Eu costumo dizer que sempre que a gente tem um LLM, a gente precisa testar as ferramentas de uma forma gratuita, perceber o que faz sentido, o que você gosta de interface, de usabilidade, para depois você fazer a versão paga. Mas eu gosto de pontuar alguns usos específicos. Por exemplo, o chat ele é muito bom para criatividade e brainstorming, tá? Muito legal. Já o Claude, eu acho ele um pouquinho mais profundo e mais parecido com o humano. Então, quando eu vou discutir caso clínico, quando eu quero entrar em detalhes, que eu mando conteúdo para ele, eu gosto mais do que sai, tá? E para fazer e-books e para fazer foto e mídia, recentemente o Gemini 3.0 superou todos os outros, tá? Então, de novo, eu retirei toda a parte básica, mas eu queria só deixar claro que, eventualmente, para alguma situação específica, uma é melhor do que a outra, tá? Então, para vídeo, para foto, mídia, o Gemini é superior. E agora também o 3.0 tá bem interessante. Deu uma passada de todas as outras no restante também, né? Mas para foto ele sempre se destacou. Bom, e aí se a gente pensar como é que eu vou criar um conteúdo, e aí eu coloquei o chat, mas, de novo, pode ser qualquer LLM que você já usa, pode ser o Gemini, o Claude, né, a que você está acostumado. E aí eu gosto de frisar que a comunicação, o seu comando, que é o que a gente chama de prompt, é fundamental para que o resultado seja bacana. Tá? E nem sempre você dá o primeiro prompt e fica bom. Você vai refinando também, ajuste isso, ajuste aquilo. Então, o prompt, eu tenho uma mnemônica que eu costumo passar, chamado PASSEF, que é a pessoa, né, que você é quem? É um médico endocrinologista especializado em diabetes monogênico, que é a minha área de pesquisa e medicina de precisão, e você tem muita experiência e quer passar conceitos médicos de forma simples para pais, cuidadores, profissionais leigos. Aí o A é de ação. Explique de forma acolhedora o que é diabetes mellitus neonatal. Como é que você reconhece? Que horas que ele aparece? Por que é importante, inclusive, fazer teste genético? Então, quem é você? O que é que você precisa? Contexto. É uma publicação para rede social? É para Insta? É story? Ou é um post? Ou é um carrossel? O objetivo é conscientização. O E de estrutura, formato. Eu quero um parágrafo simples, acolhedor, uma breve explicação, sempre no tom amigável, linguagem simples. Então, você explica exatamente como você quer. E o F é de filtro. Olha, eu quero que você siga o exemplo, por exemplo, do Drauzio, que tem um tom sempre muito fácil de entender e didático. Evite jargões técnicos. Então, esse prompt, o jeito que você elabora, quando você quer dar esse grau de detalhe, você ajuda o conteúdo a sair da maneira que você deseja, tá? Então, ele ainda diz assim, olha, não passe de 200 palavras, inclua, no final, procure um endocrinologista pediátrico ou um especialista, né? Então, quando você faz isso, ele te gera esse post, tá? E ele diz, olha, o que você precisa saber, você sabia que existe um tipo de diabetes nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, é raro, fique atento aí como pedir e a mensagem. Você pode pegar esse texto direto, você quer fazer bonitinho, com um pouco mais de imagem ou de cor para os stories, você pode pedir, ele também faz isso, né? Então, aqui você vai ajustando o seu prompt para você ter o resultado que você quer. Você pode pedir de minha paleta de cores é essa, o meu tom é um pouquinho mais formal, ou eu pode diminuir o texto, eu quero que seja mais breve ainda, e aí você vai, tá? Então, como eu disse, isso vale para todos, né? Existem ferramentas específicas para criar vídeo, imagem, foto, eu não vou entrar em detalhes, a gente comenta algumas na nossa mentoria para aquelas pessoas que querem pagar, tudo, mas as versões
básicas que a gente chama de plus, do GPT, já dão conta disso aí, tá? Bom, quando a gente fala de produtividade, bom, a gente pode usar o chat como especialista, tá? Então, só para dar alguns exemplos, cardápio personalizado, de novo, prompt é importante, dá referência, e aí aqui, como a maioria daqui já usa o LifeUp, então muitos do que eu vou falar aqui da parte de especialista, a IA do LifeUp já faz isso muito bem, porque, né, como o Gabriel sempre comenta, ele tem referências que são muito bem embasadas para que você faça isso. Então, se você for sugerir um cardápio, você vai ter que dar o prompt bem específico. Eu quero de 1.200 a 1.300 calorias para uma pessoa de 50 anos que tem intolerância à lactose, tem que ter essa proporção de macro, ela não gosta disso e daquilo, tem alergia àquilo, e use como referência o Guia Alimentar da População Brasileira. Então, essa é a melhor maneira de você obter de um LLM geral, tá? Por exemplo, um cardápio. Isso vale a mesma coisa para atividade física ou sugestão de exames de check-up, quando você dá referências das diretrizes cardiológicas, das diretrizes geriátricas, você sobe o PDF e ajuda com o prompt. Um ponto que eu acho super importante, eu vejo muito na discussão do grupo, eu não sei fazer o prompt, eu não sei fazer o prompt. Aqui vai uma dica que aí já vai ganhar aqui a sua presença na live. Eu gosto de ensinar a história do meta-prompt. O que é o meta-prompt? O meta-prompt é quando você pede para a IA fazer ou melhorar o prompt para você ter o que você quer. Então, imagina que você quer fazer um prompt de um plano de atividade física, tem as referências, mas você não sabe exatamente como pedir para que fique bom. Aí você fala, olha, chat, eu quero pedir para você um plano de atividade física para o meu paciente que tem essas e essas características, e eu quero que seja assim, assim, assado. Não sei como pedir da melhor forma. Me dá um prompt baseado no que eu acabei de te passar? E aí ele dá um prompt muito bacana. Antes você precisava copiar e colar, agora ele nem fala. Ele fala, você quer que eu use o prompt que eu acabei de criar, que está lindo, para gerar o conteúdo que você pediu? E aí você diz, ok. Então, o nome disso é meta prompt, é você pedir para a IA te ajudar com o prompt para pedir para ela, tá? Então, isso vale para tudo, gente. Eu gosto até de dizer, eu sei que tem gente que já fez minha mentoria aqui, eu gosto de dizer que eu não dou o peixe, eu gosto de ensinar a pescar, né? Eu gosto de dar autonomia, até porque cada um vai tendo ideia e vai usando no seu dia a dia da melhor forma. Bom, ainda falando de produtividade, mas de outras áreas, você pode usar de assistente de viagem, de novo, para ter uma ideia desde programar tempo, tipo de passeio, voos, clima, passeios que são mais em conta, um monte de possibilidades. Ajuda para ver contrato. Eu recebi um contrato para ser coordenadora de uma pós e tinha muito detalhe, eu pedi para me dar um help, ver se tinha atenção. Eu já comentei dos posts, né, que eu dediquei para conteúdo, mas independente de ser médico ou não, se você quiser de alerta ou de qualquer produção para leigo ou científica, e até sugestão de livro e série. Não sei vocês, eventualmente a gente está vendo livro, série e acaba e você fala, olha, eu gostei dessa, dessa e dessa. Me coloca aí nas 3 plataformas mais comuns, sei lá, Prime, Netflix e Apple TV, pelo menos 10 séries que tem a mesma vibe dessa que acabou, né? Então, de novo, o céu é o limite, gente. Tradução e resposta de e-mails, o Gemini já está embutido, inclusive, tá? O Copilot já está embutido no Microsoft. Elaboração de cronogramas também é bem legal, né? De você dizer, olha, eu tenho esse tempo, esses dias da semana, esse material, faz aí um calendário para eu estudar, é bem bacana. Essa de culinária, não sei se vocês já usaram, você pode até tirar foto do que você tá e pedir para ele, com os ingredientes disponíveis, fazer uma receita, ou pelo menos 2 ou 3 receitas com o que você tem. E ainda, como eu disse, criatividade. Você pode elaborar discursos. Eu já tive uma colega que pediu ajuda para elaborar um discurso de abertura de um evento, por exemplo. E ela queria dizer, olha, eu sei que eu quero dar esse tom, essa pegada, e quero dar 2 ou 3 mensagens importantes. Pode colocar isso para ficar bacana? Né? Então, como eu disse, o tempo que você gastaria para fazer isso, você pode delegar para a sua IA. Bom, entrando agora na parte de ensino e estudos, tá? Então, se a gente dividir as atividades que a gente tem em estudos, né, revisões, casos clínicos, escrita, relatórios, artigos, TCC, apresentações, quando a gente quer compartilhar,
né, algumas das nossas ideias, comunicar os achados, e colaboração, eu falo principalmente de reunião ou congressos que a gente vai participar dessas reuniões, tá? Então, assim, estudos. Eu sempre começo falando da LLM geral, tá? Porque ela pode te ajudar. Então, hoje, a gente já sabe que a gente pode fazer resumo de PDF, pode fazer transcrição de áudio, a gente pode, inclusive, dentro de website, a gente consegue, com hoje os navegadores agênticos, também fazer várias perguntas. Geração de questões e tabelas, traduções, eu acho que eu já fiz essa tradução ao vivo, se você ainda não testou o seu chat GPT, ele consegue conversar com você, gente, ao vivo em qualquer língua. Tá? Então, você abre no aplicativo do seu celular, clica nessa partezinha aqui que tem preta com tipo como se fosse um chiadinho, e começa a conversar. Vamos ver se a minha internet está boa hoje para fazer. E a gente faz a conversa. Peraí, agora ele tá. Você pode pedir para ele conversar com você em qualquer língua e treinar aquela língua, tá? Que é o mais importante. Eu vou deixar para a gente fazer isso nas salinhas. E dados, por exemplo, de tabelas de que você quer analisar e ter, olha, o que você acha dessa tabela, que tipo de padrões você vê, você consegue subir os dados do Excel e ter aí um resultado de ter algum padrão na sua tabela do Excel, tá? Dentro de cada LLM, isso vale para o ChatGPT, para o Gemini e para o Claude, a gente tem o que eles chamam de aprendizado, o modo estudos, né? Aqui tem o aprender no Claude, o Gemini tem o aprendizado guiado, aqui tem o estudar e aprender no ChatGPT. O que significa isso? Você pode testar seus conhecimentos em alguma área específica que você quer estudar, ele não vai te dizer o resultado, ele não vai te dar nada mastigado, ele vai testar seus conhecimentos. Olha, eu quero treinar sobre esse tema. Ele fala, ótimo. E aí ele não te fala nada, ele te pergunta, o que você sabe? O que mais? Por que você acha que é isso? E aquilo. Então, é interessante que ele faz como se fosse seu tutor, testando você, né? Então, alguns exemplos. Você pode pedir para ele ler um artigo em PDF, criar 15 flashcards, misturando pergunta aberta com múltipla escolha, e pedir para revisar. Você pode, por exemplo, pedir que ele seja um examinador de prova de título, né? Fazendo perguntas, uma por vez, né? Um tema específico, e só me dê a resposta quando eu errar, né? E ele pode, inclusive, guardar as respostas que você errou de um teste e perguntar, tá? Depois de X dias, tá? E aí você ainda fala, se eu errei muito tema, pede para eu repetir antes. Se eu acertei quase tudo o tema, pede para eu repetir depois, né? Que é uma técnica de repetição espaçada, tá? Então, você pode usar, de novo, a LLM geral para isso. Bom, qual que é a minha ferramenta favorita para tirar dúvidas pontuais de conceitos da área da saúde com base em referências bibliográficas que são extremamente confiáveis? Essa aqui eu imagino que a grande parte de vocês já use, que é o Open Evidence, tá? Que você... É interessante a interação, porque é como se fosse um PubMed turbinado com IA. Em vez de você falar, nossa, que tipo de efeito colateral pode acontecer nessa medicação nova? Aí você vai atrás lá no PubMed com palavra-chave, pega 3, 4 artigos, tenta pegar o full text para poder ler. Aqui não, você pode fazer a pergunta e logo depois, olha, eu fiz uma pergunta bem simples. Quais as evidências de lesão ocular, né, que tem uma neurite aí que pode acontecer em uma minoria dos pacientes, com análogos de LP1? Ele te dá a resposta em forma de parágrafo, tá? E depois do parágrafo, ele vem com as referências que embasam essa resposta, que inclusive estão citadas aqui. Então, é uma maneira muito rápida e pontual. Hoje, eu até vou falar para vocês que o UpToDate também já está com IA. Nos Estados Unidos já está todo mundo utilizando, agora no Brasil vai chegar no início de 26. Né? O UpToDate, para quem não conhece, também é uma plataforma de conteúdo médico fantástico, extremamente atualizada por grandes ícones aí da medicina. Esse aqui funcionaria como um mini UpToDate, né, guiado por pergunta, tá? Para quem já usou UpToDate. Bom, e aí o nosso queridíssimo, né, o mais falado, o grande compilador de conteúdo, que é o Notebook LM, tá? Então, o Notebook LM, gente, hoje, ele tá cada dia melhor. Quando esse ano começou, ele tinha só 4 quadradinhos. Vocês vão ver o quanto que eles têm agora. Então, o Notebook LM é uma plataforma do Google, gratuita,
tá? A versão gratuita, você tem direito a fazer o upload de até 50 fontes. Na versão Pro, você tem até 300 fontes. Mas ele funciona como uma compilação de cadernos, tá? Então, cada maisinho que você pode criar aqui, você cria um notebook, um caderno, tá? E aí, o que mudou também agora do segundo semestre para cá? Você tem cadernos que são públicos. Olha só, você pode criar aqui, ver tudo. Você tem pessoas outras que tornaram os cadernos públicos e deixaram aqui no Google. Eu recentemente, se vocês procurarem, ainda tem. Eu vi um resumo dos conceitos do Eric Topol, do livro do Eric Topol, Super Agers. Juntou tudo que o Eric Topol usou para o livro e tá lá a narração, né? Tá lá os vídeos, tá lá explicando conceitos super importantes do Super Agers do Eric Topol, por exemplo. Tá? Então, esses públicos também vale a pena dar uma olhada. Então, você cria um notebook, tá? Depois que você cria, você vai fazer o upload de fontes. Então, o que isso aqui é diferente? Mia, não podia fazer a mesma coisa no chat? Podia. Só que o chat, ele vai avaliar e ele te dá um resumo, te dá bullet points, ele pode te dar, talvez, uma estrutura de slides para gerar. A imagem ainda não é tão legal, apesar das vezes ele conseguir. Mas aqui, o que é legal é porque são inúmeras fontes diferentes. Então, como eu falei, aqui na versão gratuita, até 50 fontes. Então, você pode fazer uma seleção de arquivos em PDF, em áudio, arquivos em PPT vindo da apresentação do Google, né? Direto do Google, links de site, do YouTube, copiar e colar o texto, tá? Então, são inúmeras fontes diferentes. Então, imagina você quer esgotar um assunto específico, estudar, focar numa determinada área, e você faz um levantamento de todas as fontes bacanas que você tem daquilo, para poder você estudar aquele assunto a fundo. E aí, acho que a parte mais bacana é essa interface aqui. Aqui eu coloquei uma interface quando eu subi aí o Guia Brasileiro de esteatose hepática, né? Doença hepática gordurosa. E aqui tem só um PDF, tá? Que é a fonte que eu usei. Nessa primeira coluna, ele lista todas as fontes. Nessa segunda coluna, ele te dá um resumo de todas as fontes, aqui só tem uma. E aqui embaixo, você pode interagir com este resumo. Você pode fazer várias perguntas e ele vai te dizer baseada na fonte. Então, é interessante porque você fica live fazendo essa interação, tá? Agora, o pulo do gato, o mais divertido é isso aqui, tá? Então, aqui até já tem mais, eu vou colocar isso aqui foi do começo do ano, agora a gente já tem o infográfico e tem os vídeos, e além disso, tá? A gente, quando começou o ano, a gente só tinha esses primeiros 4. Aí foi aumentando, eu já coloco, quando eu fiz esse, não tinha, tá? E aí, quando você interage, você pode criar um resumo de áudio em podcast, um resumo de vídeo, mapa mental, relatórios, cartões para você estudar didáticos e até questões, teste, né? Então, o mapa mental, à medida que você clica, ele vai abrindo e toda essa estrutura, ela pode ser baixada, tá aqui nessa setinha, para você ter esse mapa mental do conteúdo que você tá. Eu botei aqui um pouquinho desse podcast. Olá. Hoje vamos mergulhar num tema super importante para quem lida com sobrepeso e obesidade na prática clínica. A doença hepática e esteatótica associada à disfunção metabólica, a MASLD. Isso mesmo. E aqui é interessante que sempre que você clica, gente, eu vou voltar aqui, que você clica aqui no resumo de áudio, que é o podcast, você clica nesse lapisinho de editar, e você tiver configurado o português do Brasil, você configura, e vale a pena você reforçar, por exemplo, que tipo de conteúdo você quer que eles dois abordem mais. Olha, eu quero que fale principalmente de abordagem diagnóstica, dos métodos para você detectar fibrose, por exemplo. Então, ele pode individualizar esse áudio, tá? Deixa eu passar aqui. Isso é o vídeo também que eu fiz na época. Isso foi no início do nosso corpo, o fígado, começa quietinho a acumular gordura. Hoje, vamos entender melhor uma condição de saúde muito comum que acabou de ganhar um novo nome e, mais importante, novas diretrizes de tratamento, a DHGM. 80% é um número de impacto. Então, ele faz os slides e ainda vai contando para você dar aulinha, né? Para quem é visual e gosta de aprender ouvindo e vendo, maravilhoso. Um dos órgãos tá? que Deixa mais... eu passar aqui. Bom, aí, gente, o que eu acho que foi a nossa sensação lá da discussão. Por que eu não pego as minhas orientações pós-consultas? Acho que foi Ciro, né, que teve essa ideia, achei fantástica, parabéns, achei muito legal. Ele pegou as orientações pós-consulta e
colocou como se fosse ele falando para o paciente, tá? E aí, eu fiz uma coisa parecida e depois eu fiz uma adaptada, tá? Então, a parecida ficou mais ou menos assim. Deixa eu ver se... Olá, senhora Raquel! Aí, o que eu fiz? Eu não quis que fosse eu, porque não sou eu, mesmo a voz feminina. Então, eu fiz como se fosse um assistente meu para uma paciente chamada Raquel. Olha só. Que bom ter a senhora... Ele tá super animado, vocês viram, né? Deixa eu voltar aqui. Olá, senhora Raquel! Que bom ter a senhora por aqui. Pense nisto que vamos ver juntas como um mapa, tá? Um mapa desenhado especialmente para a senhora, para essa jornada incrível que está começando agora com o apoio da doutora Milena Teles. Vamos lá? Vamos explorar cada passo desse caminho para uma vida com muito mais saúde e disposição. E olha, antes de qualquer coisa, eu quero dar os parabéns, de verdade. Tomar essa decisão, procurar a doutora Milena, que é uma apaixonada pela medicina do estilo de vida, isso já é uma vitória e tanto. Esse guia que preparamos é o seu roteiro, o seu companheiro de viagem para os próximos meses. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo, né? A nossa energia. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o combustível para a sua jornada. Ou seja, como é que a gente vai otimizar a sua alimentação e a suplementação. Bom, vamos lá. A nossa primeira meta é fazer um pequeno ajuste na sua ingestão de calorias. Bom, vocês já viram, então ele vai dar esse videozinho, a gente comenta sobre a densidade, os exercícios, ele dá sugestões, ele vai falando tudo. Eu coloquei que ainda é check-up, ainda coloquei umas orientações para ele, quando que volta, e se tiver alguma intercorrência, para falar conosco, tá? Então... determina com a jornada, bacaninha, foi bem legal. Agora, como é que a gente faz isso? Peraí, senhora Raquel. Como é que a gente faz o vídeo personalizado? Então, aqui, ó, agora que a gente já tem infográfico, né, apresentação de slides, que estava faltando lá naquele primeiro que eu fiz da esteatose, você vai, primeiro, pensa bem, aqui em resumo de áudio, que é onde... Desculpa, de vídeo, que é onde você quer vir, tá? E aí, nesse resumo, quando você clica em editar, aparece isso, personalizar o resumo de vídeo. Ele vai ter seleção automática, personalizado, clássico, quadro branco, tem alguns. E aí, você clica em personalizado, e aí você vai primeiro descrever o estilo visual, e depois você vai falar o que você quer que ele se concentre. Então, aqui eu botei, ó, guia de orientações gerais, pós-consulta diretamente para uma paciente. Então, isso você já coloca aqui no título do estilo narrativo, porque ele já sabe que é um guia para você mandar para o paciente depois da consulta, tá? E nessa parte daqui, que você vai explicar como é que você quer. Então, gente, isso aqui vocês, de novo, podem fazer da forma que quiserem. Então, eu coloquei esse prompt, aí podem tirar print daqui, né? Essas são orientações gerais para a senhora Raquel. Eu já tinha colocado... colei o texto lá, não foi um PDF, foi um texto que eu peguei lá do LifeUp, e aí disse, olha, essas são as orientações para a senhora Raquel, ela deve fazer até a própria consulta, deve ser apenas, aí eu disse, olha, deve ser apenas uma narradora de voz feminina falando diretamente para a Raquel, no caso ele não fez feminina, né, fez masculina, inicialmente parabeniza por ter passado com a doutora Milena, grande entusiasta, viu que ele foi bonitinho. Acrescente informações para a próxima consulta. Ainda coloquei isso aqui a mais que eu não tinha colado lá. A data prevista, quais eram os objetivos e se precisar, se tiver alguma dessas 3 intercorrências, que entre em contato de novo. Então, aqui, gente, você dá um prompt, porque é o formato de vídeo que você quer. Você podia fazer que se fosse uma contação de história, você podia fazer uma metáfora, uma anedota, o que quer que seja, mas o importante é o que você coloca quando você vai personalizar. Então, por isso que o prompt é super importante, a gente sempre fala isso, né? Então, aqui eu coloquei, mas vocês podem colocar, se quiser que seja você, fale como se fosse eu, médica Milena Teles, uma voz feminina, dizendo isso e aquilo outro, como combinamos, que acho que foi como o Ciro fez, né? Eu já coloquei, ó, aqui é como se fosse uma assistente da doutora Milena, parabéns, eu só vim aqui só para lembrar do combinado, que foi a maneira que eu coloquei. Então, aqui eu acho que é o ponto mais importante. Se você conseguir ter certeza de como é que você quer, é colocar na personalização e aí vai. Eventualmente não sai perfeito, mas você tenta e refaz. Não dá para editar direto, você tem que gerar de novo. E isso aqui, gente, a gente está falando do computador. O acesso pelo celular, ele é mais restrito, não tem tanta possibilidade, tá bom?
Bom, aí a gente também gera infográfico. Olha esse infográfico, eu peguei aqui, até não sei, acho que ela não está aqui, ela estava dando outra aula em outro lugar. A Regina tinha compartilhado ideias de hábitos. Eu peguei o texto, colei e disse, olha, transforma isso no infográfico. Olha como ficou bonitinho, moderar de álcool, estruturar o sono e aumentar o consumo de vegetais. Gente, sempre lê tudo para ver se não tem nenhum errinho, que eventualmente pode ter, você pede para gerar de novo, porque deu erro. Tá? Então, você personaliza. Mas super importante, você pode criar esses vídeos, pode criar o infográfico que vão ajudar você a mandar para o paciente, né? E te ajudar para explicar. Eu criei o infográfico lá daquele mesmo áudio, né? Da senhora Raquel, ó como ficou legal. O que tem de meta calórica e o que tem de treino. Ele também dá aí todo o infográfico resumido as informações, tudo gerado pelo notebook LM, você pode baixar isso aí e exportar em PDF, né, depois que você usa. Bom, continuando, então acho que o notebook LM é uma das ferramentas que... E aí eu falei para estudo, esgotar conteúdo, e aqui a gente também está falando de ferramentas para você te ajudar, te apoiar com informação e educação para o paciente. Eventualmente, o paciente chega com umas perguntas que não são muito fáceis de responder, porque você não tem referência bibliográfica ou publicação que embase aquilo. E aí você fica pensando, meu Deus do céu, de onde que esse paciente tirou esse conteúdo, essa informação? Então, aqui eu sugiro uma ferramenta chamada Perplexity. Para quem tem Vivo pós-pago, o Perplexity Pro já está incluído, tá? E aí, o que é o Perplexity? É como se fosse um buscador da internet, um Google, só que com a vantagem de você também, do jeito que o Open Evidence faz para o PubMed, né, sites de referência, ele faz para a internet toda. E depois ele dá também um resuminho, tá? Eu coloquei aqui, ó, o que saiu de mais recente no último mês na mídia sobre os análogos, tá? Porque às vezes tem umas... E aí ele não só resume, botou uma tabelinha e aqui, vocês reparem que tem as fontes. Quando você clica nas fontes, às vezes tem um blog super esquisito, tem umas fontes esquisitas, aí você fala, foi daqui que ele tirou. Aí você pode falar, olha, isso aqui que você está colocando, essa fonte não é confiável, tá? Por isso que eu não consegui achar no PubMed, tá? Então é interessante, principalmente para você ver informações de tempo real. Bom, passando para a escrita, a gente tem muitas ferramentas que podem ajudar a escrever. Eu vou citar uma, tá? Porque existem inúmeras. Porque essa é a mais... para fazer levantamento bibliográfico, eu poderia citar o SciSpace, o Connected Papers, o Research Rabbit, mas o Gene é interessante porque ela escreve. Você dá um prompt dizendo o que você quer que ela faça de levantamento bibliográfico, ela vai escrevendo sozinha e você clica aqui, gente, olha, em aceitar, e ela já vai colocando referências bibliográficas lá embaixo. É impressionante, ela vai sozinha, ó. Ela vai fazendo e você vai só observando e concordando ou não, aceitando ou não, tá? E você pode escrever, por exemplo, um artigo inteiro só dessa forma. É absolutamente insano. Bom, de apresentações também eu acho que foi uma coisa que as pessoas sempre discutem lá, que o Gama é o que a gente mais usa. Eu confesso que o Gama foi o primeiro e é um dos mais completos quando a gente fala de apresentação IA, tá? Existem outras, eu vou comentar de outras, mas eu particularmente como professora, pesquisadora e mentora, uma das coisas que eu mais faço na vida é apresentação. Então eu pago o Gama, tá? Mas não precisa pagar, você tem créditos na versão gratuita que daria para fazer bastante coisa, tá? Hoje a carinha dele é essa, tá? Ele não tinha esse recombinar com modelo, você pode gerar direto de um prompt, você pode colar o texto e aí eu já faço um adendo, você pode gerar o texto dentro do ChatGPT, já a estrutura que você quer e pedir, inclusive, para ser pronta para colar no Gama, que ele faz isso super bem, tá? E interessante você portar um arquivo e pedir para gerar daquele arquivo que você tem. E, por último, recombinar com uma apresentação. Esse apresentação modo estúdio tá legal e ele tem também hoje uma IA, um agente de IA só para versão paga dentro da plataforma, que tá bem legal, que você pode pedir e diga, olha, muda isso aqui, melhora as cores, aumenta as letras dos títulos e o agente faz. Então, eu tenho aqui um exemplo de você usar um prompt aqui, ó, só gerar a partir de um prompt, uma apresentação para leigos explicando obesidade, né? Tratamento e acompanhamento. Ele gera um PPT
bonitinho. Você exporta isso aqui em formato PPT. Esse é um QR Code, se vocês quiserem olhar como é que fica. Eu acho que a maioria aqui já usa, né? Mas só de curiosidade, eu deixei nesse link do Drive tanto o PPT como o PDF, tá? Bom, outras maneiras de você guiar. Aqui, na verdade, o Napkin, ele gera infográficos, que é bem legal. Ele pega o texto que você tá e gera infográficos, conectores, tá? E mais recentemente eu usei essa ferramenta chamada Kimi, que também tá gerando, que gera slides, que é bem legal. Kimi Slides, também tem gratuito e você tem crédito. E recentemente o Gemini tá com geração de slides também bem legal. E os agentes, que são humanos e GeneSpark, também geram slides, tá? Mas o Gama é o clássico, tá? E para quem faz uso do Gama pago como eu, acho que por enquanto é o que eu uso. Mas eventualmente eu uso humanos ou GeneSpark para dar uma mudada, tá? Bom, para colaboração, eu vou falar para vocês que eu tenho algumas recomendações para você gravar e transcrever conteúdo e eventualmente não precisar fazer anotações, tá? Então, por exemplo, tem uma extensão para o Google Chrome chamada Glasp, que ela já é ligada direto ao GPT gratuito e você pode clicar no link do YouTube, na hora que você tem essa extensão do Chrome, ele já faz a transcrição direta do teu vídeo. Você pode fazer isso diretamente, se você usa mais o Gemini, você pode usar isso dentro do Gemini, colocar @YouTube o link e ele também faz isso direto do Gemini, tá? Se você quer fazer transcrição de reuniões online, eu costumo usar o Tactic, né? O Tactic, que 10 reuniões por mês são gratuitas, isso que é super importante, tá? Tem outras opções, como o Otter AI, mas ele não tem em português, ele não tem, pelo menos até onde eu chequei recentemente, final aqui de 25, ele só tinha inglês, espanhol. O Read AI também pode fazer essas transcrições, ele faz até mais, ele grava a tela e ele pode até corrigir o português ou o inglês de quem está falando, achei bem invasivo. Mas eu uso mais o Tactic para reuniões online. E eu também tenho um gadget que eu não uso para consulta, começo logo dizendo aí, eu não uso para consulta, eu uso para reunião ao vivo com os meus alunos, eu deixei ele até separadinho aqui, ele fica grudado na parte de trás do celular, tá? Esse é o Cloud Note, mas tem o Cloud Pin, que é esse pequenininho que tá aqui, que você pode usar pendurado no pescoço, como relógio. Eu gosto desse aqui, porque o que acontece? Você pode gravar reuniões ao vivo, tá? Existem aplicativos para fazer isso, sim. Eu confesso a vocês que nenhum eu achei satisfatório, mas tem gente que fica bem feliz com eles, mas eu acho legal não usar o celular enquanto você tá. Você pode, por exemplo, deixar ali gravando, sai rapidinho para beber uma água, volta e continua, tá? Você não precisa depender do celular, nem gastar a bateria do celular, isso aqui dura bastante a bateria, mas tem alguns aplicativos como o Fireflies e o Cockatoo também, mas para o ao vivo, principalmente quando eu estou em congresso e aquelas salas grandes, o Cloud é super, super bacana. É um investimento, tá? Você precisa usar muito para valer a pena, mas eu gosto, recomendo, e ele transcreve como consultoria, como aula, como palestra, como reunião, e já faz a ata direta e você compartilha para as pessoas em PDF. Bem legal, tá? Bom, só para a gente dar uma pincelada em agente de IA, antes da gente terminar, Humanos, tá? Que é um agente que é diferente de um LLM geral, você já pode dar para ele várias tarefas, um workflow completo, tá? Que é diferente do LLM, que você pede geralmente uma ou duas tarefas. A maioria das LLM já estão agênticas. O agente ele é mais completo, tá? Ele simplesmente consegue te dar tarefas mais completas, ele pede até para você voltar depois. Vale para ele, para o GeneSpark, tá? Vale para o próprio chat, que agora tem o modo agente dele, não é lá essas coisas, mas tem, tá? E as coisas estão ficando cada vez melhores para a parte do agente, eu nem comentei, acho que não. O Comet, que é o navegador do Perplexity, que ele é um agente, enquanto você vê a tela, você já pode pedir para ele buscar coisas ou explicar sites, ou procurar dentro daquela página da Amazon mais barato, ou procurar cupom de desconto, é bem legal. Então, estamos agora na era da IA agêntica, tá? Eu deixei aqui só para vocês terem uma noção de que se eu der um prompt no VO3, que é uma plataforma do Google, ele consegue criar um vídeo do jeito que você pediu. Eu estava dando uma aula na Unifesp.
E aí, era pro pessoal de tireoide. E aí eu falei, eu vou começar mostrando esse vídeo. Peraí que eu tirei o som. A mais importante do corpo. Calma, volta. Vamos falar da glândula mais importante do corpo humano, a tireoide. E aí, gente, essa pessoa não existe. Isso foi um prompt que foi transformado em vídeo, tá? Isso vale aqui também para a próxima. Eu fiz um teste, tá? Gere um vídeo com essa moça, no caso era eu, uma foto. Eu disse, tá aqui a foto. Eu quero que gere. Eu sou Milena Teles, blá blá blá. Dei um que ela devia falar. E aí ela falou. Oh, I am Dr. Milena Teles Avatar. Do you believe this video was created using Google's VO3? Click on the link in the bio if you want to learn more about AI. Eu esqueci no prompt de dizer que eu queria que ela falasse português do Brasil, né? E aí no próximo eu fiz isso. Botei, eu digo, olha, agora fala a mesma coisa, outra coisa, mas português do Brasil, por favor. Lote 2 do workshop de IA já saiu. Temos poucas vagas. Corre no link da bio e garante a sua. De novo, eu fiz aqui no VO3. Existem algumas plataformas específicas para criar isso aí. Uma delas é a HeyGen, que tem gente que já cria avatar, que já dá aula e já traduz para o avatar para várias línguas para poder dar aula. Então, de novo, eu só estou dando uma ideia do que tem. Nós estamos, assim, extremamente rápidos, assim, avançando muito rápido nisso aí, tá? Bom, e para a gente fechar, vamos falar de atendimento, tá? Ferramentas de IA e plataforma de saúde, então não podia deixar de falar do LifeUp. Então, eu conheci o LifeUp, gente, depois da minha pós-graduação de Medicina do Estilo de Vida no Einstein. Foram 12 meses. E no final da pós, eu tava, deixa eu ver, foi 22 a 20, foi 23... 24, foi de 23 a 24, e no meio para o fim da pós, alguém me falou, tem uma plataforma que é boa para quem faz estilo de vida, porque ela acompanha hábito, estilo saudável. Eu falei, deixa eu olhar. E aí, gente, até lá, bom, o Gabriel é melhor do que eu para falar essa história, mas eu comecei a usar. O meu volume de atendimento em consultório não é gigante, eu atendo uma vez por semana, só particular, mas eu achei incrível, porque a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eu conseguia atender e ter a transcrição, né, e gerar anamnese depois de você gravar. E o mais legal é que desde o início, e eu vou falar que eu sou daquelas super entusiastas, beta tester, ou besta testers, como diz aqui no Ceará, e eu sempre testei várias ferramentas ao mesmo tempo para ver qual era melhor. E a transcrição do LifeUp sempre foi relativamente boa, mesmo quando ela estava no começo. Agora ela está melhor, né? Ela tem até temperamento, a gente ajusta. Às vezes ela fala mais, fala menos, às vezes ela meio julga muito. Mas só para vocês terem ideia. Então, eu já achei muito legal. Isso me atraiu junto com a história do hábito, né? Aí, além disso, que eu achei muito bacana, é que ela tem essa possibilidade de você pegar todas as métricas do paciente, né? De peso, de circunferência, VO2, PA, pega todos os exames que você já coloca o PDF do laboratório direto e ele já incorpora nessa tabelona, porque isso para mim foi uma super ganho de tempo. E eu vou falar para vocês que ainda são poucos os locais onde você pode pegar o exame do paciente, né, com todos os dados do paciente, colocar, né? A LifeUp é uma delas. E depois você tem o nosso mapa de saúde, que é muito, tá? Que você reúne os exames laboratoriais, né, algumas coisas do que a gente fez de avaliação, de MC, né, de PA, junta tudo e fica aí com esse heat map bem legal para facilitar a vida do paciente. Então, isso me pegou de cara, sabe? E aí, quando você vem, bom, além disso, eu posso disparar vários questionários embasados em, vamos dizer assim, referências que são confiáveis, padronizadas para os pilares do estilo de vida e dar uma nota, né? O paciente recebe uma avaliação do quanto que ele está em relação à força física, ao risco cardiovascular, o risco de diabetes e ainda termina com uma nota de saúde, né? Colocando tudo isso. Eu achei assim, de novo, eu sou fã desde o começo lá, e apesar de nem ser a usuária mais pesada, eu sempre recomendo, porque eu acho que é uma mão na roda, né? Tanto para quem quer otimizar a consulta, mandando PDF, fazendo transcrição, tendo orientações pós-consulta, documentos, até a história de você ser avaliado quanto à sua qualidade da sua anamnese, se está dentro ou não do que a gente recomenda, entrevista motivacional, né? E, mais recentemente, o Evolua Mais, que você pode seguir os hábitos e o paciente vai ser lembrado por e-mail, por WhatsApp, ou pelos dois, do que você combinado, fez as metas SMART com ele e prescreve hábitos. Então, acho que de tudo que a gente tem para atendimento, o LifeUp é o mais completo, tá? E como assim, eu não tenho conflito de interesse direto, eu sou super fãzona, eu falo de outras ferramentas,
que eu já testei e eventualmente eu uso em atendimento, voa um prontuário eletrônico bacana. Tá? Ele também tem LGPD, porque meu problema aqui é segurança das informações. Então, aqui tem transcrição enquanto você atende, tá? E você gera uma anamnese bonitinha aqui, tá? A única diferença é que tudo aquilo que a gente falou de julgamento de entrevista motivacional, de você fazer os exames de PDF e gerar tabela, mapa da saúde, acompanhamento de hábitos, só o LifeApp tem, né? Então, isso aqui é uma coisa bem pontual de transcrição e geração de documento. Então, só para a gente resumir, hoje a gente comentou aqui de uso de IA dentro da rotina médica / na saúde, para apresentações, para estudo, para colaboração, para criatividade, né? Vídeo, pesquisa científica, atendimento, e isso é só o começo, tá? Isso é só o começo. Eu tentei ser o mais objetiva, e obrigada pelo feedback de quem respondeu a enquete, para eu poder ir direto ao assunto, porque eu dou, às vezes, uma embasada para quem nunca nem ouviu falar de LLM, nada, que não é o caso de vocês. E aí, aquela minha pergunta, né? E se eu te dissesse que você pode dominar tudo isso e ainda aprender técnica, ferramenta, mentalidade de uma pessoa organizada, tá? Então, eu falo para vocês que as inscrições para minha turma 10 da mentoria já estão abertas, tá? Elas abriram no dia que eu mandei aquela live que eu fiz, tá? No dia 2, então já tem aí uma semaninha, já temos alguns inscritos, o grupo já está ativo, tá? A mentoria, ela é organizada nesses 3 pilares: mentalidade, tá? De assertividade, disciplina, aprender a dizer não, evitar procrastinação e perfeccionismo. Depois a gente fala de ferramentas, e aí IA é apenas um lote de ferramentas. A gente fala de como organizar e-mail, WhatsApp, calendário, arquivos, como é que a gente arruma a nossa informação e filtra. E, por último, a estratégia, que é a execução, de você conseguir organizar de uma forma que você coloque todos os seus projetos para frente e não fique perdido em várias tarefas, achando que está sempre correndo ali na rodinha do hamster. Então, a mentoria, hoje, ela tem mais de 25 aulas gravadas, de todo esse conteúdo de organização pessoal, gestão do tempo. Você acessa 6 meses, a gente fica 3 meses no WhatsApp, que eu vou começar em janeiro, fevereiro e março. Mas quem entra agora já está acessando esse conteúdo, tá? Os ao vivo só começa em janeiro, mas você já tem acesso ao WhatsApp. Você recebe vários materiais enquanto você já está consumindo conteúdo, a gente vai trocando figurinha, e quando terminar, você vem para a comunidade para não perder contato com a gente, tá? Então, esses assuntos: organização de informações, calendário, área da vida, priorização, aplicativo de anotação, de tarefa, sempre eu renovo. Essa aula de IA, gente, só para vocês terem ideia, eu fiz 2 vezes no primeiro semestre. Nesse segundo semestre, eu já fiz 5 com essa aqui. E eu sempre atualizo, porque agora toda semana tem uma coisa diferente, tá? E eu ainda deixei bônus de oratória, comunicação não violenta, construção de hábitos e técnica de estudos. Coloquei incrementando além disso aqui que tá. Então, esse aqui é o valor do investimento, preço cheio, oficial, tá? De tudo isso que a gente falou, tá? Mas o lote 1 está a 2.497, porque a gente acabou de lançar, tá? Só que para a comunidade LifeUp ainda está mais barato. Então, só para agora, e obviamente, para quem entrar logo, já vai garantir um outro bônus, tá? Lembrando que ano que vem vai subir, não vai ficar nesse preço. E para quem entrar, eu coloquei isso na abertura, tá? Dia 2, quem estava lá e já entrou, quem está entre os 15 primeiros vai ter acesso ao workshop de IA, que demora 3 horas, que eu gravei agora no segundo semestre de 25, vai ainda ter a 50% de desconto na versão do workshop de 3 horas de 2026, 1 hora de mentoria individual e 5 livros vão para sorteio. Então, quem está entre os 15, vai lá, vai conseguir essas 2 primeiras coisas e aí vai concorrer a sorteio de 1 hora e os 5 livros do Ser, Ter, Fazer, que para alguém que estiver aí, me fale que participou do meu workshop de pré-venda do livro, que aconteceu lá dia 3 de setembro, hoje, dia 10, o livro está lançado na forma digital lá na plataforma, tá? Muito em breve ele vai estar na Amazon. Eu acredito que até o final dessa semana ele vai estar disponível na Amazon e quem se inscrever no workshop vai receber o livro em casa, tá? Muito bem. Só para vocês terem ideia aqui que o pessoal está falando,
pessoal assim, olha, foi muito bom, eu sempre me achei organizada, mas fisicamente, mas a parte mental e digital me pegava, ficava perdida. A mentoria foi um divisor de águas, hoje eu estou mais do que 1% melhor, ainda tenho passos, mas com muito mais clareza mental. A Paty falou, obrigada por tudo, foi maravilhoso, mudou minha vida. Paty já está com 1000 planos, já estava me escrevendo que vai escrever livro, que vai fazer um monte de coisa, é muito legal. Aqui a Thaisa falou, Mi, você é muito especial, muito paciente, muito obrigada. Tá? E aí, de novo, eu vou deixar com vocês aqui esse QR Code, que é o acesso já direto com o desconto LifeUp, tá? Esse aqui. E esse link, gente, ele vai expirar amanhã, tá? Mas para quem entrar logo agora, talvez entre os 15, a gente tem 12, né? Então faltam 13, 14, 15, 3 pessoas entrando, aí fica na lista dos 15 que concorre a tudo aquilo que a gente comentou e ganha o workshop e o desconto para o próximo, tá? Então, a pergunta é, você consegue fazer tudo isso sozinho? Consegue testar a ferramenta, tentar se organizar, melhorar para 2026, mas esse caminho pode ser muito mais tortuoso, mais difícil, mais demorado, né, mais longo, ou você prefere alguém dando a mão, ajudando você a caminhar naquela coisa linda, leve, ensolarada, florida, né? Então, para quem quiser, só para vocês terem ideia de criatividade, eu criei essas músicas, eu nem falei dessa plataforma, chama Suno, que eu achei bacana, que eu quis criar um jingle para minha mentoria, tá? Vou botar aqui só para vocês verem, eu mostrei na live também. A mesa limpa, a mente clara, cada passo é o que prepara. Hoje é chão, amanhã é céu. Eu olho o quadro, vejo o plano, do caos ao brilho soberano. O método é simples, é só ser fiel. Ser quem eu quero na essência do ser, ter no presente o que posso viver, fazer do agora o meu agora o refrão. 1% melhor é o que me guia, transformação que contagia. Gente, isso aqui foi completamente criado por IA. Os prompts foram um pouquinho diferentes. Um eu criei direto, esse aqui eu criei direto no Suno, o outro, esse aqui eu criei no ChatGPT e depois coloquei. Tá? Chama Suno. Bom, então, para vocês, eu vou deixar, então, de volta a minha mensagem, que a IA não veio substituir o profissional de saúde, ela veio ampliar o nosso alcance, ela veio afinar o nosso olhar, multiplicar nosso impacto, e a tecnologia mais poderosa é aquela que serve a empatia, né? E com IA a gente pode cuidar com muito mais precisão, mais agilidade, principalmente mais humanidade. Eu brinco que o Eric Topol fala da medicina profunda, né? A medicina que envolve o Big Data, que envolve a IA, né? Big Data, medicina de precisão, a IA para organizar todos esses dados e a conexão humanidade. Eu acho que quando a gente está falando de tudo isso aqui, a gente está falando sim dessa medicina profunda e intencional, que é a nova medicina, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos, deixo aqui meus contatos e vamos, então, às discussões. Obrigada. Muito bom, Milena. Não dá para perder um minuto da Milena falando, que tu já perde conteúdo. É uma máquina. Mas acho que tem que demonstrar, né, a produtividade, né, Milena, ao vivo. Como é que é? Não, então, porque assim, é bastante coisa, né? É bastante coisa. E o que eu acho é que quando a gente conversa com muitos colegas, fica todo mundo, mas eu não sei nem por onde começar, eu vou testar. Pensa assim, uma coisa, Gabriel, que até para melhorar essa névoa mental que tem. Ai, nossa, é tanta coisa, eu não vou dar conta. Pensa assim, o que mais te incomoda? O que não tá legal? O que você queria muito delegar? Sempre é bom começar aí, porque aí você vai para aquilo que mais te incomoda. Então, eu tenho, por exemplo, e cada mentoria legal para a gente ver isso, né? Qual é a tua demanda? Tinha uma médica que ela disse, eu não consigo lidar com o WhatsApp, tá? É difícil, eu não consigo dar limite. Eu falei, vamos fazer o WhatsApp Business, que você consegue colocar o mensagem de ausência, e cria uma arte bonitinha para você mandar automático para os seus pacientes, dizendo a hora que você está no consultório, quando que você faz receita, quando você faz relatório, sabe? Então, ela detestava ficar olhando o tempo todo o WhatsApp e apagando incêndio. Falei, coloca limite e faz uma arte. Aí ela criou uma arte rapidinho com ela, com o logo, com as cores, e ela fez isso, né? Então, cada pessoa tem a sua demanda, né? Isso que eu acho legal, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando coisas. Tá barata essa tua mentoria, hein? Olha, tá.
Não, eu não vou dizer barato, mas tá assim, eu realmente quero que muita gente faça. Estamos na turma 10, eu tenho as melhores feedbacks possíveis. Eu acho que quem aproveita, Gabs, dá uma mudança de vida total, assim, bem profunda. Eu acho que e a pessoa ainda divide em 12 vezes. Menos de R$200 por mês, ridícula, né? Tipo... eu não quis dizer barato no sentido de tirar valor. Não, mas é porque eu tenho um pessoal de marketing que fala que a gente precisa escolher melhor as palavras. A gente não está barato. Ela está uma oportunidade imperdível para alguém ficar com uma pessoa mastigando tudo e pegando na mão. Tá, eu vou falar para a Natana, ver se ela pega uma das três. A Natana, minha esposa, que é dermato, esse negócio de organização, pega ela. Acho que vai ser. Vai ver se eu convenço ela. Eu queria aproveitar que a gente falou bastante de IA e uma dica que para mim foi muito útil é quando a gente vai escrevendo prompt em qualquer uma delas. A IA, uma das principais causas de alucinação dela, que é um dos maiores problemas da IA, vem evoluindo, mas ainda assim é um dos maiores problemas, por isso a gente tem que sempre revisar. Ela não ter todo o contexto, né? E às vezes a gente esquece, às vezes a gente acha que ela está vendo o que a gente está vendo, e ela não está vendo o que a gente está vendo. E daí a gente não dá todo o contexto, nem se dá conta que não deu o contexto completo, e ela viaja e inventa. Quando ela não tem a informação, esse é o problema. Ela não diz essa parte eu não sei, ela inventa para completar. E daí ela completa aquela lacuna, e daí, por isso o contexto é fundamental. Então, a estrutura de prompt que a Milena trouxe, ela traz, né, essa preocupação de vamos dar o contexto completo. Uma das coisas que a gente pode fazer é no final do prompt, para mim, foi bem, não em todo o prompt, mas eventualmente, quando você for mais na dúvida, escrever no finalzinho do prompt. Antes de me responder, verifique se você tem todo o contexto necessário e me pergunte qualquer dúvida que tu tiver. Isso é legal de fazer, e você pode pedir ainda outra coisa. Eu ia comentar isso. E a outra é, me diga de 1 a 10 o grau de confiança na resposta que você me deu. Boa. Sempre. Se você não souber, sempre me pergunte, que é que você falou, ou faltou contexto, né? E depois eu falo assim, olha, diz que você me respondeu, qual é o grau de confiança que você tem? Né? De 1 a 10, sendo 1 nada, 10, estou 100% confiança. E, se puder ainda, me dê as referências de onde você tirou, tá? Então, é bem isso. Quanto mais novo é o assunto, pior fica para IA, né? Porque o treinamento é com coisas muito bem estabelecidas, né? Então, é melhor você fornecer contexto e referência que já diminui. Então, algumas, se a gente puder reunir isso aí que você falou, como eu reduzo a chance de alucinação de um IA? Dando um prompt bem específico, dizendo para ela que se ela não souber, ela tem que me perguntar, se ela perceber que faltou contexto, ela precisa me perguntar, ela me dizer o grau de confiança que ela tem e se eu fornecer as referências. Tudo isso reduz a chance de alucinação. Boa. Teve um estudo que publicaram agora, deu um burburinho, acho que foi de Stanford, que era na construção do prompt, que era... Ele falava... Porque às vezes, às vezes parece que falta um pouco de criatividade para a IA, né? Eles tentam transformar, por segurança até, eles tentam botar ela mais num quadrado, né? E a sugestão dele, que no estudo eles viram um resultado bem positivo, era quando fizer o prompt, pedir para ele fazer, dar 5 opções, me dá 5 opções para essa resposta com as suas probabilidades. Porque daí ela responde a probabilidade que, na base de conhecimento dela, teria de ser a resposta certa. E daí, normalmente, ela abre um leque e sai daquele negócio muito senso comum, né? Que às vezes a IA ela não traz a resposta mais inteligente, né? Às vezes a resposta que mais existe na base de conhecimento dela foi mais reforçada, é a que ela traz, né? Mas bem, só para ampliar esse negócio do prompt. No notebook, uma coisa legal do pessoal saber o notebook LM é que eu acho que assim, um diferencial muito significativo dele é que ele se atém às fontes que tu adiciona ali, né? Que nos outros às vezes é difícil de controlar. Você sabe, né? Eu estou em pelo menos uns 50 grupos de IA do Brasil todo, né? E aí foi uma discussão disso, que a gente foi para uma aula presencial, e a gente perguntou, o notebook LM, ainda assim, com todas as referências, ele ainda pode alucinar? Essa foi a pergunta. Gabriel, pode ainda, mas é muito menos do que quando você está fora dele, tá? Mas ainda pode, porque o raciocínio que ele usa ainda tem a ver com o raciocínio treinado X, apesar dele se basear no que tu está escrevendo, tá? Mas é bem menos. Agora, eu acho que de tudo que o Google criou, só para você ter uma ideia daquela história da criatividade, você falou assim,
às vezes eles ficam meio treinados para ser seguros, né? E aí não ficam criativos. Então, sim, eu ainda vou te falar que o chat é mais aberto, mais criativo. É por isso que eu disse que ele é mais legal para brainstorm. O Claude, ele já é mais seguro, tá? Nesse sentido. Ele não vai se ele não sabe. Ele é um pouquinho mais treinadinho. Até eu brinco que se fosse para comparar, o chat era aquele médico meio que clinicão geral que resolve meio tudo, assim, que é bem criativo e é pau para toda obra. Já o Claude é um professor titular de bioética. Ele já é mais quadradão, sabe? Mas assim... Mas o Google AI Studio, que eu também nem falei, você tem uma barrinha que você pode dizer para ele ser mais ou menos criativo. Se você colocar mais criativo, ele alucina mais. A temperatura, né? A temperatura. Você pode fazer isso também, tá? No Google AI Studio, é muito legal. O Google tá, assim, tem uma... Para quem tiver aqui, eu vou colocar lá no... O Google vai ganhar, né, Milena? A corrida daí. É isso que eu vou falar. É uma corrida, eu vou mandar, eu acho que eu consigo mandar aqui fácil no grupo que a gente está. É um cartunzinho que eu acho que ele é fantástico, ele representa o que é essa corrida das LLMs, que é uma corrida de sapo. Uma hora um pula, tá na frente, outra hora um pula, outra hora tá na frente, sabe assim? Sempre tem um na frente. Você muda a semana, aí muda quem tá na frente. Agora, neste momento, final de novembro, início de dezembro, é o Google, é o Gemini. O Gemini 3 agora chegou, tanto que o ChatGPT entrou em Code Red, né? Em código vermelho. Tipo assim, né? O Google tem toda a estrutura do Google, né? É difícil, porque assim, os outros ficaram com esperança porque o Google patinou no início da IA, né? Daí tava todo mundo assim, o Google vai acabar ganhando, mas o Google tava meio ruinzinha a ferramenta. Daí, quando eles vieram agora forte nas últimas duas, né? 2.5 e a 3, principalmente, se eu fosse dos outros, eu estaria tremendo nas bases. Com certeza. Voadora, veio de voadora, sério. Então, fala. Não, eu ia falar só esse negócio, que o notebook, então, ele tem essa trava maior de se ater às fontes que vocês colocaram ali. Então, isso é legal, porque... É melhor, mas sempre tem que conferir. Você vê que agora até ele coloca, confira, porque ainda assim pode vir erro. E os outros é mais difícil, mesmo que tu peça assim, se baseie só em tal material, é difícil de controlar, eles têm uma tendência de buscar em outros mais forte. O notebook é mais controlado nesse sentido. E uma coisa que dá para fazer é, quando for fazer essa estratégia do Ciro aí, que foi muito legal, dá para pedir até para o EasyMed fazer o prompt para jogar no notebook. Então, você sabe que a tua IA, ela tem essa vantagem, porque você tem um contexto muito bom do paciente. Então, ela já pega um prompt baseado no contexto. Isso é um bom ponto também, Gabriel. E aproveitando, a Sara perguntou se vídeos com a própria voz. Você não faz, Sara Leal, vídeos com a própria voz. Existe uma ferramenta que clona a sua voz, de uma empresa chamada Eleven Labs, tá? Eu não tive coragem ainda, tá? Mas... E quem clona e quem faz o seu clone de vídeo é a HeyGen, tá? Mas você pode pedir voz feminina ou masculina, Sara, não tem como. Tá? Ainda não. A sua própria voz ainda não. Tudo tem que ser ainda, né? Porque a gente não sabe. A Simone perguntou para a confecção de e-book a partir de texto pronto. Você sugere alguma ferramenta? O Gama mesmo paga como? Eu gosto de editar o Gama, Simone, porque eu gosto dos e-books do Gama, tá? Mas tem gente que prefere o Canva, tá? E vou te falar que você fazer um e-book também no Gemini também rola, tá? Agora, tá? Mas eu ainda fico no Gama. O Vinícius perguntou se tem alguma forma de assinar um pacote com as várias IAs do Google. Eu acho que sendo do Google Workspace, tu acaba tendo acesso a todas elas. Você tem acesso a quase todas, Até tem, eu peguei... O Google tem uma suíte, Vinícius, que é o Google Workspace, que te dá memória no Drive. Na verdade, tudo começa você pagando a memória no Drive, e aí eu aumentei o meu Drive para 2 TB, aí o meu notebook LM saiu do LM para o Pro. Então, em vez de 50 fontes, eu tenho 300. Então, daí tu ganha o Gemini, tu ganha o Veo 3. O Gemini Pro, o Veo 3, você aumenta os créditos. Eu acho que eles estão na estratégia de aquele negócio de baixar o preço para falir os outros, né? Eu vou botar aqui no grupo, ó. Porque tá tu ganha ali a memória do Drive e ganha acesso, faz vídeo, faz esse monte de coisa. Faz as imagens, né, no Nano Banana que vem junto no Gemini. Tá muito bom. O Vinícius, eu não sei se eu te marquei, não, Vinícius, mas eu vou deixar. Tá lá no grupo, já botei no WhatsApp, tá?
workspace? Nós podemos ir para a salinha agora, que daí o pessoal pode se dividir em mais salas, se quiserem conversar de outro assunto, e daí eles podem participar também, né? Com certeza, eu não tenho mais gente, eu só não tenho como me dividir, mas eu acho que, assim, cada um, eu acho que pode fazer pequenos grupos e dividir, assim, como eu uso, que ferramentas que eu uso. Eu acho até que talvez caiba todo mundo numa sala só, mas daí o pessoal fica mais livre para falar também, né? Tá bom. Gian, vamos para essa linha. Quer responder a Fernanda antes de a gente ir? Como colocar a assinatura no final da apresentação do notebook, como fez a colega do grupo LifeUp? Boa pergunta, eu não sei se ele fez a referência, você pode botar, eu acredito, Fernanda, eu não usei ainda, você pode botar no prompt, utilize no final, dentro dos slides que você vai apresentar, o logo que está dentro do documento, que eu falei, você pode fazer o upload, né, dentro do documento, utilize o logo LifeUp, como eu coloquei, imagino que foi via prompt, tá, Fernanda? Eu não testei ainda. Mas, como eu disse, são infinitas as possibilidades, né? Depois você vê quem que é a colega, se ela tiver, você marca ela lá para ver se foi isso. Mas você precisa referir no prompt o que você quer usar de específico. Você viu que eu pedi para falar de mim e disse, tudo ele fez. Eu acho que se eu tivesse colocado uma foto, ele tinha colocado minha foto também para aparecer lá, porque me apareceu de cabelo lisinho, né? Eu vou botar uma moça de cachinho. Se botar a minha cara, bota pelo menos cachinho, eu posso colocar isso. Tá bom? Bom, Gia, vamos lá. Para salas? Vamos sim. Vamos levar o pessoal para salas, então. Aí, só avisando também, em uma delas, eu acho que é na IA para produção de conteúdo, eu deixei o banner com a mentoria da doutora Milena. Então, para quem não conseguiu acessar ali pelo QR Code, pode clicar no banner e vai levar para o link. Tá. Eu vou colocar o link também no grupo, só porque aí já facilita aqui, ó. Tá, vou iniciar aqui as salas, então. Tá.